Irmãos amados, abra sua Bíblia. Se quiser, pode ficar por aí. Pode. Você já assumiu mesmo o teclado aí, você fica quieto aí. Vai que no final precisa tocar uma música aí, viu? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito é uma carta curta de Paulo. 3 capítulos apenas, escrita a um jovem obreiro, filho da fé de Paulo, que ele o deixou em Creta para pôr em ordem as coisas que restam ali. Tito é logo depois de 2 Timóteo, e antes de Filemão e antes de Hebreus. Você que é bom de Bíblia, você sabe disso. Glória a Deus. Aleluia. Tito capítulo 2, versículos de 11 a 13, nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Outro dia eu encontrei algo que anotei e que achei interessante. Antes de falar sobre o algo interessante, estou feliz pela presença dessa família aí, que Deus abençoe. Ao final do culto, se Jesus não tiver voltado, todos os diáconos e diaconisas precisam correr aqui para frente e se assentarem por 5 minutos. Tá bom? Que aí nós vamos proceder com algo rapidamente. Pois bem, eu achei algo interessante e anotei. E esse algo diz o seguinte: algumas pessoas chamam as crises de desgraça. Não é assim? As crises acontecem e o nome que achamos para ela é desgraça. Aí a pergunta é: e o que é a desgraça? Para muitas pessoas a desgraça é o fim. Para muitas pessoas a desgraça não tem solução. Mas aí o autor disse algo seguinte: a desgraça é a possibilidade que temos de encontrar a graça. Está dando para entender? Na desgraça, algumas pessoas conseguem encontrar a graça. Vamos explicar melhor. Uma desgraça acontece com uma situação desconhecida. O que é uma desgraça? Podemos dizer, é uma adversidade, é uma calamidade, é uma catástrofe, é uma fatalidade, é um flagelo, é um infortúnio, um revés, uma tragédia. Quando alguma dessas coisas acontece, que são sinônimos de desgraça, as pessoas dizem: meu Deus, aconteceu uma desgraça. Quem já ouviu falar assim? As pessoas dizem: aconteceu uma desgraça. O que foi? Aí conta a tal da desgraça. Mas é interessante uma coisa, que quando nós atingimos conhecimento da situação, você toma pé da situação, da tal desgraça, você pode aproveitar o seguinte: pega da palavra desgraça, você tira esse des, arranca ele fora, e aí sobra qual palavra? Graça. Não é? O problema é a gente tentar arrancar esse des daí.
da situação. E aí você vai encontrar a graça. É o que é importante aí. Não é? E o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça vem sem você fazer esforço. A graça vem voluntariamente. É uma dádiva. Como o próprio nome diz, é um favor que Deus dá a todos imerecidamente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele manda o sol sobre justos e injustos. A Bíblia diz que Ele manda a chuva sobre bons e maus. Deus manda sobre todos. Não é? Quando a tal da desgraça vem, a calamidade, a catástrofe, o infortúnio, enfim, né? A catástrofe, o flagelo, a tragédia, ela leva a todos. Ela acontece com todos, não é? Deus, ele não tem aquela preocupação, ou talvez uma seleção, para dizer assim, não, esse povo aqui não pode sofrer isso, esse aqui que deve sofrer aquilo, esse aqui, não, nada disso. O importante é que em meio a tudo isso, a gente precisa aprender algumas coisas interessantes. Aprender a achar graça no meio da desgraça. Isso é que é importante, não é? Na vida, nós podemos constantemente encontrar graça a partir de desgraças. Podemos encontrar. E é sobre isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto lido. Ele está falando exatamente sobre isso aqui. Está falando de encontrarmos graça em meio às desgraças da vida. E aí o apóstolo Paulo, ele faz como que um anúncio nessa carta que ele escreve a Tito. É interessante que essa é uma carta bem curta, de orientação pastoral, onde ele dá conselhos a esse jovem pastor que ficou ali naquele lugar, como tratar os idosos, como tratar os anciãos, os jovens, enfim, não é? Trazendo palavras de orientação. E aí, em meio às orientações com que Tito deve tratar as pessoas, Paulo faz como que um anúncio, que acontece exatamente no versículo 11 do capítulo 2. Esse anúncio soa, não é? Ele soa como manifesto da graça de Deus, como meio de tirarmos graça das desgraças. E muitas pessoas precisam aprender isso. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender isso. Por isso o apóstolo Paulo, ele declara, anunciando categoricamente. E nós temos aqui 4 anúncios de Paulo, 4 proclamações de Paulo nesse texto lido. A primeira proclamação de Paulo é que a graça de Deus se há manifestado. Paulo faz disso, irmãos, uma declaração, para que em meio às desgraças da vida, em meio aos infortúnios, em meio às calamidades, em meio às catástrofes, em meio a tantas coisas que nos ocorrem, nós possamos ouvir isso. Quando você estiver vivendo uma situação de calamidade, alguma coisa, lembre-se que na palavra de Deus está declarado que a graça de Deus se há manifestado. Até então, irmãos, ninguém tinha conhecimento dessa graça. Ninguém. O que conhecíamos de Deus até então era a lei. A lei que dizia, olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Fez, vai pagar. Enfim, era a lei. A lei que cortava ali, ó, rente. Foi isso que Jesus Cristo manifestou, essa graça, foi o que ele manifestou no momento em que trouxeram uma mulher a ele. A Bíblia narra isso no Evangelho de João, no capítulo 8, quando trouxeram uma mulher
que, segundo os homens, foi pega no ato do adultério. E certamente o adulterando pulou a janela, deixou a adúltera. Agarraram-na e levaram-na a Cristo e disseram: aí está, e a lei manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Era a lei. E Jesus, ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir. E ele disse: pois não, a lei diz e nós vamos cumprir a lei agora. Se está escrito, vamos fazê-lo. E certamente cada um tomou uma pedra, porque pedra ali na Palestina tem aos montes. Aqui não é lugar de pedra, tem pedra de todos os tamanhos, para todos os gostos. E aí, quando todos estão com a pedra na mão, manifesta-se a graça. A graça manifestou-se da seguinte maneira: quem dentre vós estiver sem pecado agora, quem estiver sem pecado aí, puro, perfeito, santo, imaculado, seja o primeiro a jogar pedra na mulher. E a Bíblia diz que Jesus se abaixa, e aí com o dedo ele escreve alguma coisa lá na areia, fica ali. De repente, né, Jesus está fazendo até o joguinho da velha ali, fez os 4 assim, um X, né? Ganhei. Ele está esperando a pedrada, ele está lá fazendo o joguinho da velha, esperando a pedrada. E não saiu pedrada nenhuma. Sabe por quê? Porque todos tinham pecado. A graça de Deus, irmãos, é algo tão maravilhoso e tão glorioso, que quando Paulo declara aqui, porque a graça de Deus se há manifestar, eu quero dizer uma coisa: você que está vivendo algum tipo de desgraça no seu lar, na sua família, no seu trabalho, não sei, seja lá onde for, eu quero dizer essa noite, há uma graça de Deus para que você possa fazer uso dela e superar e vencer essa desgraça sobre a tua vida em nome de Jesus. O anúncio da graça de Deus é maravilhoso. Lá em Lucas capítulo 2, de 8 a 14, a Bíblia diz que os pastores estavam no campo, tomando conta do rebanho, e de repente aparecem anjos louvando e adorando a Deus, e disseram para aqueles pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra, e favor aos homens. Era a graça de Deus sendo anunciada naquela hora. E aqueles anjos disseram para aqueles pastores, disseram a eles: vocês vão encontrar como um sinal um menino envolto em pano numa manjedoura. Vai lá, porque hoje vos nasceu o Salvador, o Senhor, o Jesus Cristo. Aqueles anjos, irmãos, estavam anunciando para aqueles homens que a partir daquele momento a graça de Deus havia se manifestado na terra. E aí você pode estar dizendo: mas pastor, onde é que está essa graça no meio de tanta desgraça? Eu vou te dizer uma coisa: a desgraça, ela vem pelo homem. O homem é o causador de toda desgraça. É o homem. É o homem que causa toda a desgraça. Eu fui pastor em Teresópolis, pela graça de Deus, no ano de 87, 88, 89. Pastoreei ali, pela misericórdia de Deus. E eu conheci Teresópolis naquele tempo. Conheci todos os bairros, todos os lugares. E agora, o ano passado, ocorreu uma tragédia ali. Eu fui lá nos dias da tragédia. Levamos daqui 2 vans lotadas de mantimento, de doações que foram trazidas. E eu fui lá. Estive na Barra do Imbuí, na Igreja Batista Central, distribuímos uma parte. A outra parte deixamos com a Igreja Metodista Central também ali. Pastor Carlos Alberto, Padilha, toda aquela turma, enfim. E visitei Espanhol, visitei outros lugares ali. E eu estava vendo de onde vieram aquelas casas. Eu digo: meu Deus, tinha gente morando lá em cima? Tinha, pastor.
O povo vai fazendo caso um em cima do outro, vai embora. Está me entendendo? Vai embora, vão construindo. Aí vem a chuva, leva tudo. Aí as pessoas falam assim, onde é que estava Deus? Que não segurou. Mas Deus mandou você fazer casa assim, morra acima, Deus mandou? Não. Mas o homem arruma, inventa, moda. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus criou o homem perfeito. Mas eles buscaram muitas invenções. Então o homem é sempre o responsável pelas desgraças. E Deus é o responsável pela graça. O importante é eu e você, no meio dessa situação, alcançarmos graça. Porque a graça, irmãos, é exatamente isso. A graça, ela nos ajuda a superar. A graça nos ajuda a confiar. A graça nos ajuda a entender. A graça nos ajuda a suportar. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele declara ali que um dia Deus lhe deu uma revelação do paraíso. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele quis, de certo modo, orgulhar-se dos demais apóstolos. E se ele perguntasse a Pedro, Pedro, você já viu o paraíso? Pedro, não, eu vi. Perguntava para João era assim, esse aí, meio calmo, baixinho, né? Parecido com ele. E aí, João, já viu o paraíso? Não, eu vi. Aí a Bíblia diz que para que Paulo não se exaltasse, né? Para que ele não achasse que era melhor que os outros, Deus permitiu que o mensageiro de Satanás lhe perturbasse. Era o tal espinho na carne. E a Bíblia diz lá que ele ora 3 vezes a Deus, Senhor, me livra disso. Tem misericórdia de mim, que perturbação. Eu sou teu servo, não é possível. E aí Deus não disse assim, tá bom, Paulo, eu vou tirar. Tá bom, Paulo, eu vou dar um jeito. Tá bom, Paulo, eu vou resolver o teu problema. Não! Deus não disse que ia tirar, Deus não disse que ia dar jeito, nem Deus disse que ia resolver o problema. Deus disse para Paulo o seguinte, a minha graça te basta. Sabe o que precisamos para viver nesta vida? A graça de Deus. Se eu e você descobrirmos no meio disso tudo a graça, soubermos separar esse prefixo aí, Deus, e ficarmos com a graça, você vai ser mais do que vencedor e vencedora. O problema é que a gente não consegue separar e mistura tudo. Aí bota Deus no negócio, aí culpa também Deus. E onde é que está Deus? Eu diz, eu estou aqui no meu trono, calmo, sereno, tranquilo. Eu estou aqui, quietinho. Estou quieto no meu canto. O problema é você entender que a graça de Deus, ela se manifestou. Existe uma graça à sua disposição, meu irmão. Existe uma graça à sua disposição e que às vezes não lançamos mão dela. Nós precisamos entender isso. A graça de Deus, ela nos socorre, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos renova no momento em que nós mais precisamos dela. Quando Paulo, depois que Deus disse para ele, a minha graça te basta, aí ele pôde dizer o seguinte, Deus disse para ele, o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz o seguinte, porque quando estou forte, aí eu sou fraco. E quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Sabe quando é que nós somos fortes? Quando nós achamos que podemos resolver tudo. Somos fortes quando achamos que somos dono da situação. Somos fortes quando achamos que nós vamos resolver o problema. Não, deixa comigo que eu resolvo. Aí não, deixa eu lá que eu vou dar uma carteirada. Você vai ver, eu chego lá, eu falo meu nome, eu bato o pé, eu dou uma carteirada e aí não resolve nada. Porque quando você pensa que é forte, a Bíblia diz que tu é fraco. Agora sabe quando é que somos fracos e somos fortes? Somos fracos quando não dependemos do homem.
não dependemos da carteira, não dependemos da influência, mas dependemos de Deus. Aí você diz: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. E sabe o que me lembro nessa hora? De Davi, lá em 2 Samuel, quando ele, terminando já seus dias, a Bíblia diz em 2 Samuel 23, que Davi resolve fazer um censo, para saber quantos valentes ele tinha, quanta gente ele tinha. O profeta chegou e ele falou: Davi, não mexe com isso não. Deus tem te engrandecido. Não mexe com isso, Davi. Davi insistiu. Sabe o que ele queria? Se orgulhar. Para ele poder pegar a estatística e dizer: olha aqui, ó, eu sou Davi, olha quantos guerreiros, olha quanta gente. Olha o tamanho do meu reino, olha a extensão do meu reino. Orgulho puro, vaidade pura. Fez lá o censo, e aí Deus tirou com Davi, enviou um anjo com uma espada, está escrito aí, 2 Samuel, finalzinho. E aí passou matando gente. Foram avisar Davi: ó, Deus está com raiva de você. É um anjo aí. O profeta chegou e falou: olha, o Senhor te deu 3 chances aí, e você tem que escolher, porque o negócio está feio. 7 anos de fome, o inimigo te perseguindo, você sendo afligido, escolhe logo. Davi pensou nas 3 propostas do profeta e falou: nenhuma das 3. Davi, eu tenho que dar uma resposta a Deus: nenhuma das 3. Eu não quero inimigo no meu pé, eu não quero ser perseguido, eu não quero fome em Israel, eu não quero nada. O que você quer, Davi? Ele disse: que eu caia nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus tem misericórdia. Davi, naquela hora, irmãos, apesar de errado, apesar de ter ido contra a vontade de Deus, mas ele se ancora, ele encosta-se, sabe em quê? Na graça de Deus. Na graça de Deus. E é isso que nós precisamos entender para viver hoje. Tem muita gente que não sabe viver. Está na igreja, é crente, tem Bíblia, não perde um culto, mas não sabe viver, porque não conhece a graça. Não conhece a graça. A graça é para isso, irmãos. É para encarar esses momentos difíceis, encarar esses momentos angustiosos. Foi por isso que Paulo declarou: porque a graça de Deus se há manifestado. Ela veio até nós. Não foi você que foi atrás da graça, não. A graça te achou. E ela está à sua disposição aqui nesta noite. Ela está à tua disposição amanhã. Ela estará à tua disposição depois de amanhã. Quando você lê a Bíblia, você encontra alguns fatos interessantes, ainda no Antigo Testamento. Um dos nomes chaves do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, é José. A Bíblia diz, e você sabe a história: filho mais novo, não é? Aquele filho querido do pai, ele causa inveja dos seus irmãos, e aí ele é vendido, jogado no poço. Contaram a história para o pai. Ele é vendido aos ismaelitas, compradores de escravo, negociado no Egito. Enfim, você lê a história de José, você sabe isso de cor. Sabe o que você encontra lá? Sabe? É que a Bíblia diz que no meio da desgraça, porque aquilo foi uma desgraça. Abateu-se sobre José uma desgraça. Os irmãos o desprezaram, o venderam, e ele agora escravo, largado, mas desgraça. Se fosse eu e você, que faríamos? Mas a Bíblia diz, está escrito lá, que Deus deu graça a José. No meio da desgraça,
ele tinha graça. E aonde ele entrava, aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Chegou na casa daquele homem do rei ali de Faraó, Potifar. Deus abençoou, porque a Bíblia diz, a graça de Deus era com José. Dali aconteceu um problema, a mulher tenta, ele corre, encontra-se outra mentira, vai para a prisão. Aí você lê lá, e a graça de Deus entra na prisão com José. Ele experimenta, ele consegue, irmãos, viver em graça, no meio da desgraça. É disso que Paulo está falando aqui, que você precisa entender. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de aperto, dias de angústia. E se a gente não conhecer a graça de Deus, você vai entrar em desgraça, a desgraça vai te vencer e você não consegue separar o Deus e ficar com a graça. Porque a graça é uma realidade. A graça é o próprio Cristo. A graça é o próprio Senhor Jesus. Essa graça de Deus, ela habita em nós, ela está conosco, ela vive em nós. O problema é que a gente não conhece e não lança a mão dela. Aí me faz lembrar uma ilustração antiga, isso é do tempo do meu avô. E o camarada naquela época só tinha navio para atravessar os continentes. E ele juntou os recursos que tinha, comprou uma passagem de terceira classe. Falaram para ele, meu amigo, a terceira classe é lá embaixo, no porão. O senhor desce, lá tem uma cama, o senhor fica por ali. E aqui está a sua passagem, aqui o senhor tem os direitos, os deveres, está tudo aí. E aquela pobre criatura, achando-se inferior, desceu ao porão e passou a viagem. E todo dia ele se alimentava de uma água e de uns biscoitos que levou na sua bolsa. E acabou a água, acabou o biscoito, já passando fome. E na vida naquela época, a vapor, andando devagarzinho, como é que é? 10 nós, né? Ali, e vai embora. E ele falou, meu Deus, vou morrer de fome, não chega. E ele perguntou um dia a alguém, meu amigo, eu estou lá na terceira classe, estou com fome, eu estou aqui no navio, e será que não podem me ajudar? E alguém pegou o seu bilhete e falou, meu amigo, realmente você comprou a terceira classe, mas você não leu aqui embaixo não? Ah, letrinha miúda, é isso mesmo, está escrito aqui que você tem direito, ó. Mesmo na terceira classe, você tem direito a um café, pão com manteiga. Você tem direito ao almoço, feijão, arroz, ovo e farinha. Você tem direito a uma janta. Você tem direito, meu amigo. E ele falou, mas gente, não é possível. Eu não sabia dos meus direitos. Eu estou aqui passando fome nesse porão. Eu achei que o meu direito era apenas viajar aqui, passar uns dias aqui. Não! Sai daí! Vai para o refeitório! Você não vai comer o caviar, você não vai comer a lagosta, você não vai comer essa carne nobre aí, como é o filé mignon, né? Olha a sua que você falou, cordeiro, enfim, você não vai comer isso não. Mas vai ter direito a uma refeição, vai ter, é isso mesmo, não sabia! E aí diz a ilustração que aquele pobre homem subiu e aí foi tomar posse do que lhe era de direito. Assim, irmãos, somos nós hoje. Sabia disso? Essa ilustração é para mim e para você. A gente está na casa de Deus, na presença de Deus, temos a Bíblia, aí falamos, eu sou Bíblia, eu tenho Bíblia, eu sou Bíblia, sou da igreja, e tal, não sei o quê. Mas quando a desgraça vem, você não sabe lidar com ela, porque no meio da desgraça existe uma graça. A graça se manifestou para te dar força, para te ajudar,
para te alimentar, para te fortalecer, para te renovar, para você conseguir vencer as intempéries da vida. E tem muita gente crente na casa de Deus, passando necessidade espiritual, porque não conhece a graça de Deus. Não conhece a graça. E aí passam fome e ficam desesperados. Aí o apóstolo Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado. 10:9, ainda estou no número 1, misericórdia. Ai, Jesus, vou ter que continuar outro domingo. Entendeu? Então a graça de Deus, ela traz esses benefícios para nós. O que foi que ela trouxe? Eu vou parar no 2. Outro dia eu termino essa história bonita. O que é que ela trouxe aí? Versículo 11 ainda. Ela trouxe salvação a todos os homens. Essa expressão, irmão, salvação a todos os homens, é tremendo. É tremendo. Paulo disse, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Quando a gente lê a Bíblia, vou te dar uma dica aqui. Você presta atenção nos tempos verbais. Você presta atenção nas vírgulas, no e, no porém, sim, presta atenção. Não vai lendo doido não, lê devagar. Lê devagar. Esse texto aqui ele é precioso. Muito precioso. Porque ele ensina algumas coisas interessantes aqui. Quando fala de salvação, Paulo usa esse termo aqui, trazendo salvação. Trazendo salvação. O que é isso aí, trazendo? Ele não disse aqui, porque a graça de Deus sobre todos, e trouxe. O que trouxe refere-se a quê? Ao passado. E a graça de Deus não é coisa de passado. A graça de Deus, ela é coisa de presente e de futuro. Isso significa que a salvação é uma ação de Deus. Ela está sempre, a graça de Deus está sempre trazendo. Está sempre trazendo. Está sempre trazendo. Ela nunca cansa de trazer. O que? Salvação. E a palavra salvação aqui, irmão, não é no sentido de levantar a mão e dizer eu quero Jesus como meu Salvador. É muito além do que isso. Porque a palavra salvação aqui é salvação no todo. É uma salvação integral. Deus quer salvar o espírito. Deus quer salvar a alma. Deus quer salvar o corpo. Deus quer salvar eu e você das situações de desgraça da vida. Em meio às desgraças da vida, Deus traz salvação para te dar vitória. O apóstolo Paulo exemplifica isso lá em Coríntios. Ele diz que nós não somos tentados além daquilo que a gente pode suportar. Mas, o quê? Com a tentação, com a provação, vem o quê? O escape. Vem o escape. O escape é a salvação. É o mover de Deus, é o agir de Deus. Deus está sempre pronto a trazer salvação. Ele está sempre pronto a agir pela salvação do homem. Para quê? Para que seu nome seja glorificado na terra. Para que as pessoas o reconheçam como Deus, como Senhor e o aceitem como Salvador. Então é muito interessante isso. Trouxe salvação, trouxe. E quando lemos Hebreus 7:25, a carta aos Hebreus diz uma coisa interessante, está aqui, ó. Capítulo 7, versículo 25, o autor dos Hebreus diz, portanto, pode também salvar perfeitamente. Salvar perfeitamente. A salvação de Deus não é imperfeita, não é pela metade. Deus não salva pela metade. Deus salva por inteiro, por completo.
A obra de Deus, ela é completa. Ela é completa. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 5. Aquele que em vós começou esta boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Porque a obra de Deus, ela é completa na nossa vida. Deus não começa algo e para. Eu sou assim, você também é. Começamos animados e aí vamos embora. Não, agora vai. Esse ano ninguém me segura. Em março você já está. E aí, como é que é? É o seguinte, é que aí já foi, acabou. Imagina se Deus nos tratasse assim. Imagina se Deus nos salvasse assim. Aí Deus começa uma obra, aí no meio do caminho, aí Deus diz, cansei. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você que está aqui nesta noite, Deus nunca vai se cansar de você. Você pode dar o trabalho que quiser para Deus, você pode correr para onde você for, você pode arrumar o que você quiser arrumar. Se Deus for te salvar, Ele vai te salvar. Você pode fazer o que você quiser. Me faz lembrar o Salmo 139, como o salmista diz: para onde eu consigo fugir da tua presença? Eu vou dar um jeito. Eu vou fugir de Deus. Salmo 139 fala isso. Aí ele começa a pensar: peraí, deixa eu ver. Eu vou para o lugar mais alto. Aí ele diz assim: não adianta, Deus está lá. Eu vou me esconder numa fenda da pedra, num buraco na rocha. Aí ele fala: ih, Deus está lá. Eu vou lá para a profundeza. Deus está lá. E ele vai tentando fugir de Deus. E ele descobre que para onde ele vai, Deus está lá. Sabe o que é isso? Isso é a graça de Deus. Para onde você for, a graça de Deus vai atrás de você. Você sabia, irmão, que a gente dá muito trabalho para Deus nos salvar? Sabia? Ah, mas como a gente dá trabalho. A gente dá muito trabalho. Tu está pensando que é mole você ficar quietinho aí tocando teclado? Não, não. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes já quis parar? Desanimar? Eu não vou mais tocar, não sei o quê. Não é assim, Fábio? Hein? Não é? E deixar de ser crente, quantas vezes? Você se aborrece, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o patrão, fica desempregado, pega uma gripe, a dengue, não sei mais o que, o dente dói, que droga, não vou mais na igreja. Aí Deus ri da nossa cara. Olha lá. Tu pensa que a graça de Deus vai te largar, mas ela não vai. Porque a graça veio para te salvar. A graça veio para te segurar. A graça veio, irmão, para te dar vitória. Não adianta você espernear, não adianta você esbravejar, não adianta você culpar homem. Para onde você for, a presença de Deus vai contigo. Isso me faz lembrar o testemunho de um irmão, lá na Assembleia de Deus da Taquara, alguns anos atrás. Ele mudou-se para o sul. Foi aluno do seminário ali, um irmão amado. E ele um dia disse para mim: pastor, eu já dei muito trabalho para Deus. Um dia eu falei: quer saber? Estou enjoado de igreja. Palavras dele. Juntou com os colegas de trabalho e falou: como é que é? Sexta-feira vamos para onde? Os colegas vão para a boate, eu também vou nessa. Tu vai, cara? Eu vou, estou enjoado. Esse negócio de ser crente me enjoou, vou para a boate. E saiu com os colegas, ele me contava, ele foi para a boate. Aí os colegas entraram, o pessoal entra, sentou lá, bota um negócio para beber. Aí boate é lugar atribulado, muita gente. E ele lá no meio dos, não é como a Bíblia diz lá só primeiro, no meio dos escarnecedores. Aí chega uma das mulheres da boate. Aí olhou para ele e falou assim: meu camarada,
que é que tu está fazendo aqui? Tu não tem cara igual dos outros, não. Tu tem cara de crente. Pode sumir daqui, que aqui não é o teu lugar. Vai embora, rapaz. O que você veio fazer aqui? E ele falou, não tem cara de crente, não tem sim. Vai embora daqui. E ele falou, misericórdia, não dá nem para desviar. Voltou para a igreja. Voltou para a igreja. Foi aluno do seminário. Sabe, irmãos, isso é a graça de Deus trazendo salvação para a tua vida. Aleluia! Não adianta correr da graça de Deus. Sabe, tem gente que corre, aí Deus vai lá. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, a todos os homens. Esse é o propósito de Deus. Ele diz isso lá em Timóteo, não é? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Feliz de quem já conseguiu ser salvo por Deus. E nessa noite, outro domingo eu prego o resto, tem um monte de coisa para falar. Domingo que vem fala mais.